Miguel, e o nosso grupo irá apresentar o tema de propagação vegetativa de plantas frutíferas. Ou seja, é uma reprodução assexuada que ela vai ocorrer sem a participação de gametas e sem a formação de sementes. Então, a propagação vegetativa é um tipo de reprodução assexuada das plantas, em que a nova planta é formada a partir de partes da planta-mãe, podendo ser utilizado, por exemplo, caules, raízes, folhas ou até estacas. Diferente da reprodução por sementes, aqui não ocorre uma mistura de material genético. Então, as plantas novas, elas são um clone original da matriz. Essa forma de propagação tem várias vantagens importantes. A primeira é a manutenção de características da planta-mãe. Como não há uma variação genética, todas as plantas então terão as mesmas qualidades, como por exemplo, o sabor, cor, tamanho do fruto, tamanho da planta, resistência a doenças e assim por diante. Outra vantagem é a rapidez na produção. As plantas propagadas vegetativamente costumam crescer mais rápidos e a produzir fruto antes do que comparado às que são plantas produzidas por sementes, o que é um ótimo refúgio para quem trabalha nessa parte da agricultura. Também há uma uniformidade. Todas as plantas, então, elas ficam praticamente iguais, facilitando o cultivo, a colheita, manejo. E, além disso, essa técnica permite multiplicar plantas que têm sementes difíceis de germinar, ou até que não produzem sementes, como certas variedades híbridas. Por fim, a propagação vegetativa ajuda a preservar espécies raras ou de alto valor comercial, mantendo suas características originais por muitas gerações. Por exemplo, aqui em casa nós temos um pé de parreira que já tem muito tempo, era do tempo do meu falecido avô, que ele cuidava, tinha um luxo por ela. E sempre que tem a época da poda, nós acabamos retirando esses galhos que então iam ser jogados fora e colocando ele em vasos com água, até desenvolver um pouco o sistema radicular e depois passar para a terra, para a planta crescer, virar uma muda e poder mudar para um lugar que seja definitivo. Eu sou um grande biólogo formado em uma universidade. Eu vou falar da propagação vegetativa e as vantagens que ela tem de utilizar esse método. A principal vantagem dela é conseguir manter a característica da planta-mãe nas mudas provenientes dela. Então, por exemplo, quando você tem uma planta-mãe que ela tem uma boa resistência, uma boa produção, você consegue transmitir essas características para as mudas, tendo assim uma fácil seleção das suas mudas com as características que você bem quer. E a produção das mudas ela é mais rápida do que das sementes, justamente porque ela pula essa etapa da germinação da planta. A planta ela já está num estágio mais avançado, consequentemente você diminui o tempo de crescimento dos frutos e até da colheita e da produção. E essa técnica ela pode ser utilizada em espécies que não têm mais propagação de sementes. Então, por exemplo, as bananas das bananeiras, elas não têm, as sementes que elas têm são muito pequenas, praticamente inviáveis de serem plantadas. Então, a reprodução que é feita delas é praticamente toda em mudas, né? Então, esse é um exemplo que você pode dar de propagação vegetativa. Considerando isso, eu vou chamar um outro biólogo para complementar essa minha fala e logo em seguida introduzir outro capítulo das desvantagens. A propagação vegetativa é o processo de multiplicação em que novas plantas são formadas a partir de partes de uma planta já existente, que pode ser folhas, caules e raízes. Essa nova planta gerada vai ser geneticamente idêntica à planta-mãe. Então, as características como sabor, tamanho e produtividade vão ser idênticas à planta-mãe. Isso vai trazer algumas vantagens e desvantagens que serão abordados a seguir. Cara, eu tava assistindo uns vídeos no TikTok, né? Antes de vir pro cursinho. E eu vi um vídeo falando assim, cara, era um biólogo, acho, não sei se era biólogo, falando sobre propagação vegetativa de plantas frutíferas, alguma coisa assim, cara. E ele só falou de vantagem, falou sobre ser uma reprodução assexuada, tipo, eu nem entendi muito bem.
Mas será que tem alguma desvantagem esse negócio assim ou é só vantagem mesmo? Ah, cara, Tudo tem que ter uma desvantagem, né? como tudo na vida tem algo bom, tem algo ruim também, né? Então, eu já pesquisei um pouco na área e uma das desvantagens que a gente tem tipo, é a falta de variabilidade genética. Que ela é a falta, como eu ia falando, cara, é a falta de variabilidade genética. Porque às vezes uma planta mãe, ela vai passando ali, se ela tiver alguma fraqueza, mas tipo uma certa fraqueza, alguma doença, alguma praga, a plantação inteira ali, todas as plantas ali vão acabar indo de mal a pior. Então, essa é uma das desvantagens. E tipo, por um desses motivos é que precisa de mais exigência técnica na área. Tipo, não é qualquer um que consegue mexer, às vezes você precisa de Oi, tipo, será que um técnico em agroecologia consegue? Então, como eu ia falando, um engenheiro agrônomo, um técnico em agroecologia, talvez consiga lidar melhor com esse tipo de vegetação. Além do mais, é um contraponto que já vai ter um custo elevado, porque você vai precisar pagar uma mão de obra técnica um pouco mais valorizada, que seja um pouco mais caro. Então o teu poder aquisitivo precisa ser um pouco maior consecutivamente, entendeu? Então, tipo, às vezes você pode usar um trator pra... Qual a tua rede social pra eu te seguir depois? Luiz Betts. Luiz Betts? Tá bom, obrigado. De nada. Em resumo, a propagação vegetativa é essencial na fruticultura moderna, pois ela permite multiplicar plantas de alta qualidade e produtividade. É uma forma de garantir frutos de boa procedência e manter as características desejáveis nas variedades.